Olá, olá, meu muito boa noite a todos. Estou aqui na Casa dos Profetas, aqui em Goianápolis, né, no alto do monte, num, numa chácara do pastor Celso. Vim com o meu amigo André Bellarmino, que gentilmente me convidou para vir a Brasília, e nós subimos o monte. E aqui é uma Casa dos Profetas, muito interessante, que aqui é o quarto, né? É em cima da montanha esse lugar. Tinha que ser de dia para vocês verem, esse aqui é uma porta de vidro, o que tem lá fora. A gente é em cima do monte e você tem uma vista de todo o horizonte daqui. Eu quero falar um pouquinho sobre relacionamentos perigosos, relacionamentos nocivos, relacionamentos afetivos que são armadilhas, não são bênção de Deus, não. A Bíblia conta pra gente no livro de 1 Samuel 17, aliás, desculpa, no livro de 1 Samuel 18, que Saul queria matar Davi. Davi era um rapazinho cheio do Espírito de Deus, né? Inclusive o Espírito real para ser rei Israel estava sobre a vida dele. E Saul, vendo isso, tinha muitos ciúmes, muita inveja, ele queria matar Davi. E, e aconteceu que Saul falou: eu vou fazer uma estratégia para matar Davi. Ele fala assim, no 1 Samuel 18, versículo 17 em diante, diz assim, ó: Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Olha que legal, né? Davi era um rapaz já com um certo sucesso, ele era um chefe militar, já tinha seu trabalho, né? É muito importante isso. A Bíblia fala: o homem, antes de contrair um matrimônio, arruma seu campo lá fora e seu campo aqui dentro, e sua casa aqui dentro. O que a Bíblia está nos ensinando? Isso aqui é um princípio, né? Antes do homem casar, ele tem que estar com seu campo, seu trabalho firmado, sabendo o que ele quer, o que ele é, o que ele vai fazer, e a sua casa, né? É bem legal esse negócio, olha, vamos construir tudo junto e tal, legal, bonito e até funciona. Mas a orientação da Bíblia que Salomão dá aos jovens que querem casar tá definido na vida já, né? Porque a esposa é para ela ser submissa ao marido, né? O marido tem a missão e ela está com ele para ajudar ele, né, nesse chamado, nessa missão. Então Davi fala assim, Saul fala assim: olha, tem minha filha aqui para você casar. Você vê que tinha vários fatores bem relevantes aí. Ela era filha do rei, né? Então olha que legal poder casar com a princesa, né? Eu darei ela em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Seja um homem trabalhador, um homem valente, né? E continue buscando ao Senhor, eu vou dar ela para você. Olha que espiritual isso, que bonito. Porém, olha o que diz. Pois Saul pensou: não matarei, porque a intenção de Saul aqui não era fazer Davi ter um casamento, ter uma família. A ideia era colocar a filha dele como uma isca, uma armadilha para fazer Davi ser morto. Olha só, olha o caráter, a motivação que o sogro, né, esse pretendente a sogro de Davi tinha, que era o rei de Israel. Não era um cara qualquer, o rei de Israel, o líder, né? Olha que armadilha que esse líder estava fazendo para Davi. E ele falou assim: pois Saul pensou: não matarei, deixarei isso aos filisteus. Porque você já vai entender por que deixaria para os filisteus. Mas disse Davi a Saul: quem sou eu e quem é minha família ou o clã de meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? Aí chega a época de Davi casar com Merabe. Eu creio que Davi estava ali, numa expectativa. Uau, vou casar, né? Começando já a ter um envolvimento emocional com tudo aquilo, sonhar com aquilo. Quantos de nós já sonhamos com matrimônio, com casamento e acabou não dando certo? Quantos de vocês que estão me ouvindo, né, que estavam até de noivado, casamento marcado e acabou indo tudo por água abaixo e você teve uma grande frustração, você teve uma grande dor no seu coração? Né? E isso faz uma ferida, nos fere, isso nos machuca. E toda ferida, quando ela não é tratada, ela nos leva a agir de forma impulsiva, precipitada e arriscando a vida. E eu já vou te explicar por quê. Então, quando chegou a época de Merabe, filha de Saul, ser dada a casamento em Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá, ou seja, Adriel Meolatita. Eu creio, pensando assim, né, como um jovem, a frustração que Davi teve.
né? As coisas estão funcionando, estão dando certo, agora eu vou casar. Ela me está prometida, né, como minha futura esposa, e de repente, na época que ela era para ser me entregue, ela não foi entregue a mim. Ela foi dada a outro cara. Eu imagino o coração de Davi como ficou, né? A frustração, o sentimento dele, poxa vida, né? E creio eu que ali teve uma ferida na vida de Davi, grande nesse sentido. E eu vou explicar por que eu tenho esse entendimento, que isso machucou Davi. Tá? Então vamos para o versículo 20 de 1 Samuel 18. Mical, outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha. A motivação não era para que lhe sirva de esposa, de filho, seja a companheira, mas para que ela seja uma armadilha. E realmente ela foi uma armadilha. Ela foi algo terrível na vida de Davi, essa mulher, né? Para que seja armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de se tornar meu genro. Mexeu nas emoções de Davi mais uma vez. E Davi, na sua simplicidade, né? Davi era um jovem simples, não almejava grandes coisas. Tanto que Davi nunca pediu para ser rei. Deus escolheu ele e Samuel, enviado por Deus, vai lá e unge a Davi para ser rei em Israel, né? E o texto continua nos falando assim, ó. Vamos lá, tô com a Bíblia aqui lendo. Vamos lá. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Aí, esses caras foram falar com Davi, né? Os conselheiros, os homens, os líderes de Israel, né? Os conselheiros do rei. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou um homem pobre sem recursos, porque tinha que dar um dote, tinha que ser pago, né, a esposa. E era aqui que Saul estava armando a armadilha para Davi. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, ou seja, Davi está disposto, né? Só que ele está falando no preço. Qual é o preço? Creio que agora Davi também no coração dele falou: agora é minha oportunidade novamente de me tornar genro do rei. Não posso deixar essa oportunidade passar mais uma vez. Porém, o nosso jovem guerreiro aqui, ele não era rei ainda e não era mais pastor, né? Aqui ele era um chefe militar. Davi era um chefe de tropas e ele pensou: agora é minha chance, agora eu vou com tudo. Agora eu vou casar com a princesa. Já que eu vou ser rei mesmo daqui a uns tempos, né? Vou casar com a princesa, filha do rei. Mas ele, na sua simplicidade, não sabia que era uma armadilha, né? Do rei, né? De Saul, seu líder. Quando os conselheiros lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteu, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Então, a armadilha, a estratégia diabólica de Saul estava dando certo, estava tendo êxito, porque dessa vez Davi falou: não, eu pago o preço, eu não tenho condições, mas eles entenderam que Davi estava falando qual é o dote, né? Qual é o preço. E Saul falou assim: o preço é 100 prepúcios de filisteu, né? Circuncidar 100 filisteus. E quando os conselheiros falaram novamente com Davi tal, Davi e seus soldados, Davi falou: não, eu topo a parada, dessa vez eu não vou perder, eu não vou ter mais uma desilusão de quando chegar a época darem a outro, dessa vez eu vou lutar com força mesmo para conquistar isso. Mas mal sabia o nosso querido combatente Davi que era uma armadilha. Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-se ao rei para que se tornasse seu genro. Né? E é tão interessante que algumas traduções falam que antes do prazo estipulado. Davi estava tão assim, focado nisso, sem saber que era uma armadilha, que ele não matou apenas 100. Saul já tinha certeza que com 100 homens, né, nessas 100 tentativas de trazer os prepúcios, Davi seria morto. Davi foi tão ousado, ele se arriscou tanto. Olha onde começa a armadilha. Que ele foi lá e matou 200 antes do tempo. Ou seja, ele pagou um preço excessivo
precipitadamente ainda. Ele foi lá e antes do tempo, né, dele ter que fazer esse pagamento do dote, ele já veio. Por quê? Eu vou resolver isso de uma vez e vou pagar mais. Já vou resolver isso para evitar que eu tenha mais uma desilusão amorosa, né? Que eu seja mais uma vez enganado e frustrado. Então vamos lá. Continua. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Tá. Primeira coisa, relacionamentos que não vêm de Deus. A primeira coisa, ele coloca a sua vida em risco. Aqui Davi correu um grande risco de ser morto pela mão dos filisteus, né? E esse risco foi dobrado pelo impulso de Davi de não ser frustrado mais uma vez. Por isso eu falo para você que está me ouvindo, não se precipite. Não se precipite em promessa de homens. Deus sabe que você precisa casar. No plano escrito e determinado, se ele não chamou você para ser solteiro, uma vez eu pensei que Deus tinha me chamado para ser solteiro. Eu falei, não, Deus, se é para mim ser solteiro, eu fico. Mas Deus não tinha falado isso. E Deus falou, não, meu jovem, você precisa casar, você precisa de uma companheira. E outra coisa, você vai amadurecer muito com o casamento. Tem um pastor que eu estimo muito e aconselho você a achar aí no YouTube vídeos dele, Pastor Cote, também lê os livros dele e fazer o seminário dele aí fall. Ele fala assim, carinhosamente ele fala assim, o homem quando converte é Deus quebrando o vaso, quando ele casa é Deus pisando os cacos, né? Vai moldando mesmo o rapaz. E é verdade, casamento é um desafio todos os dias, mas é uma bênção bem maior do que o desafio, um casamento em Deus. Então, Saul lhe dá Mical em casamento. Imagina a alegria de Davi, casei! Show de bola! Aí no 28 fala assim, quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi, que sua filha Mical amava, temeu mais ainda e continuou seu inimigo para o resto da vida. Tá? Então eu quero falar algumas coisas aqui. 3 coisas claras que nós vemos em casamentos que não vêm da parte de Deus. Casamentos arranjados, ou quando você, pela carência, corre atrás logo para suprir isso. Você vai cair numa armadilha. Não é uma hipótese. É um caminho, é uma rota que você vai cair. Se você se precipitar em casar, a Bíblia é muito clara. Quem precipita com os seus pés, peca. Aqui Davi arriscou sua vida tremendamente. Aqui Davi arrisca sua vida grandemente. Primeiro ponto. Casamentos que não vêm de Deus são armadilhas de morte. São armadilhas de morte. Primeiro ponto que você abre na sua vida é uma prerrogativa para você correr sérios riscos de vida. Você pode falar, cara, você está exagerando. Eu não estou exagerando. Não estou exagerando. Aí, segundo ponto, segunda coisa que acontece em casamentos que não vêm da parte de Deus, mas são estratégias do inimigo para acabar com a sua vida. Segunda coisa, no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, Davi, aqui ele já era rei em Israel. Olha só. Primeiro, quando ele era apenas um guerreiro, um chefe de tropas, ele entra nesse casamento e ele corre o risco de morte. Aí vem a segunda parte. Ele casa com ela, tudo, ele vira rei em Israel, tudo certo, tal. Ele passa um tempo longe dela quando ele foge, né, de Israel porque Saul queria matar ele. Ou seja, não é um casamento duradouro. Mical não foi com ele quando ele se tornou um fugitivo, porque ela, penso eu, que ela optou mais pelo temor do pai do que pelo amor pelo marido. Outro ponto, né? Casamento que não vem de Deus, a esposa não vai te acompanhar nas horas difíceis. Nas horas difíceis você vai ficar sozinho, porque ela vai temer mais a opinião dos outros e o medo dos outros, e às vezes o vínculo dela com a família vai ser maior do que o vínculo com você. E a Bíblia é muito clara, deixará, pois, o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e esta lhe será uma auxiliadora idônea. Não é verdade? Então era para ela seguir Davi. Naquele momento ela tem que sair da casa do seu pai. Saul nunca deixaria de ser pai dela, mas ela deveria de seguir Davi. Segundo ponto, são 4 pontos, eu falei em 3, mas são 4. Segundo ponto, primeiro, você corre risco de vida. Segundo, ela não vai te acompanhar nos momentos difíceis.
E é tão interessante que nessa fase difícil de Davi, era onde Davi estava sendo formado um rei. Ele já estava ungido para ser rei. E a unção te conduz pelo caminho da formação do seu caráter e qualificação para você assumir aquilo que Deus colocou na sua vida. Segundo ponto, em 2 Samuel 6, Davi já era rei em Israel e a Arca da Aliança havia sido tomada pelos filisteus no final de 1 Samuel, né? No último capítulo, quando Saul morre na guerra, Jonatas, seu cunhado, também cunhado de Saul, morre na guerra e a arca é levada pelos filisteus. Uma das primeiras coisas que Davi queria fazer era trazer a Arca da Aliança. A arca era a representação total, era a presença de Deus voltando para Israel. E Davi vai lá e pega a arca. Então, Davi pega a arca e ele entra em Israel dançando, né, com o povo. Olha só o que acontece. O texto aqui, olha só. Então Davi entra em Israel com a arca, né? E eles entram em 2 Samuel 6, do versículo 3 em diante. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Quem estava com Davi estava se alegrando, sabe por quê? Porque a presença de Deus estava voltando a Israel. Então quem estava com Davi estava no centro da vontade de Deus, trazendo a presença de Deus para Israel. Olha que interessante, né? E Davi vestindo o colete sacerdotal, que hoje representa o Espírito Santo, né? No Novo Testamento, Davi cheio do Espírito Santo, trazendo a arca, a presença de Deus para dentro de Israel novamente, e ele dançava com todas as suas forças perante o Senhor. Davi estava alegre na presença de Deus, porque ele estava trazendo novamente a presença de Deus para dentro do país que Deus deu para ele governar. Enquanto todos os israelitas tocavam a arca, levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas. Olha só que show de bola! A presença de Deus entrando, Davi louvando a Deus, eles oferecendo sacrifícios, ofertas ali a Deus, todo o povo feliz, cheio do Espírito de Deus, comemorando. Ao ver aí Mical da janela de casa, né? Aconteceu que quando, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Outra coisa, essa mulher que não vem de Deus para sua vida, esse casamento, né? Isso se fala para os homens também. Essa pessoa que entrou na sua vida, que não é da presença de Deus, não vai estar com você na hora que a presença de Deus for trazida. É forte isso daqui que eu estou falando. Eu sei que é muito forte, mas é para impactar mesmo, para você não cair nessa cilada, né? E ela não estava junto com o povo, ela não estava na presença do Senhor, ela estava numa janela, ela estava em casa, observando, né? E aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. Aquele momento que ela devia estar alegre, falando, uau, o meu esposo está trazendo a presença de Deus para o país de onde a presença de Deus foi embora. Icabode, foi-se a presença de Deus. Ela, em vez de estar se alegrando, ela estava desprezando Davi. Terceira coisa, quando você fizer um feito para Deus, essa pessoa ela não vai se alegrar com você. Ela vai te desprezar. E olha o que acontece. Ela não só desprezou no seu coração. E trouxeram a arca do Senhor e colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Outra coisa, quando você traz a presença de Deus, todos se alegram e dançam com todas as suas forças, vem alegria. Quando você está cumprindo aquilo que Deus colocou na sua vida para você fazer, vem uma alegria tremenda. Não importa se é você ser um rei, se é você ser um professor, se é você ser um advogado, se é você ser um mecânico. Naquilo que Deus colocou você para fazer, quando você está tendo êxito, vem muita alegria. Só que essa pessoa não vai se alegrar com você. Quando ela vê isso, ela vai, primeira coisa, te desprezar no coração, né? Aí, Davi também vai para casa, todos foram para casa.
alegres, felizes e com bênçãos nas mãos. Todos, né, foram abençoados porque a presença de Deus estava voltando. Então os seus amigos, seus funcionários, pessoal que está contigo, todos vão ser abençoados e vão alegres para casa. Porém, você tem uma pessoa em casa que já te desprezou no coração, né? E Davi foi para sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse. Ela não falou, meu marido abençoado, homem de Deus, eu estou feliz. Não foi isso que ela fez. Ela falou, como o rei de Israel se destacou hoje. Que lindo! Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e seus servos como um homem vulgar. Ela vai olhar aquelas pessoas que com você ajudaram você a cumprir sua missão, vai chamar de escravos, vai chamar de miseráveis, vai chamar de pobres, vai chamar de ridículos, vai menosprezar eles e vai menosprezar você, dizendo que você estava se expondo, que você estava sendo vulgar. Em algumas traduções fala assim, você estava se comportando como um vadio. Forte? Espera que tem mais, olha só. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei. Ele ainda pensou, né? Não, eu posso mudar o coração dela, mas não muda, meu querido. Motivação errada. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu no lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e perante o Senhor celebrarei. E me rebaixarei mais ainda e me humilharei perante os meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Quarta coisa. Primeira coisa, você corre risco de morte. Segunda coisa, essa pessoa não vai te acompanhar na hora que Deus tratar você. Na hora da dificuldade, ela não vai estar junto. Terceira coisa, essa pessoa, ela vai te desprezar no coração e não vai valorizar as coisas que Deus tem colocado e feito na sua vida. E a quarta coisa, ela não teve filhos. Ou seja, ela não vai gerar herança para você. Ela não vai gerar posteridade. Alguns até têm filhos, podem ter filhos, mas não vai ter um fruto abençoado. Não estou dizendo que esses filhos não vão ser abençoados. Eu vou dizer que o que vocês tentarem edificar junto não vai ser produtivo. Vai ser difícil e provavelmente fique para os outros. Ela nunca teve filhos, ou seja, a pessoa que entrou nesse casamento errado contigo, ela nunca vai ter filho, ela nunca vai aproveitar as bênçãos, mesmo que Deus dê muita coisa para você. Essa pessoa que até esse momento tentou te matar, te desprezar, não teve com você na hora da aflição, ela não vai usufruir dos bens que você vai ter. E eu, nos meus 39 anos de idade, há 15 anos de experiência profundas com Deus, eu tenho observado isso, porque Deus tem me chamado muita atenção e me mostrado alguns casais. Pessoas até muito riquíssimas, mas que o cônjuge que despreza, ele não consegue aproveitar o fruto daquele casamento, daquele relacionamento. Então a mensagem é essa. Lembre-se, casamento que não vem de Deus, ele é uma armadilha para a sua vida. A pessoa não vai estar com você na hora da dificuldade. Quando você tiver seus êxitos, seu sucesso, essa pessoa vai te desprezar e ainda chamar aqueles que ajudaram você a alcançar o objetivo que Deus colocou na sua vida, vai chamar de escravos, ou seja, de imundos, de pecadores, de um monte de coisa, e essa pessoa, infelizmente, não vai aproveitar as benesses, as bênçãos que Deus vai colocar na sua mão. Show de bola, fico muito feliz de você ter assistido esse vídeo, porque essa é uma palavra que Deus trouxe para mim, revelou para mim, compartilhar com você também, cuidar, andar nela, que essa palavra vem direto para mim e eu estou compartilhando com você. E um grande abraço e com muito prazer eu falo, até o próximo vídeo. Ah, não esqueça! Aqui embaixo do lado direito você curte o vídeo e aqui embaixo no lado esquerdo tem o vermelhinho escrito inscreva-se. Clique ali e inscreva-se no nosso canal e toda vez que um vídeo for postado você vai receber uma notificação. Grande abraço, Deus abençoe a sua vida, tchau, tchau.